e a gente vê assim que nos últimos 5, 6 anos o número de publicações tem crescido, e eu baseei muito essa apresentação numa revisão que trouxe diversas abordagens nutricionais para o tratamento da cefaleia, então tem bastante informação de qualidade na literatura. Então, como é que eu dividi a apresentação aqui para a gente ir olhando passo a passo? Primeiro ponto que eu vou falar é a relação da obesidade e da cefaleia. O segundo ponto importante, e aí começam com os tipos de dieta que são apresentadas, né, para o paciente que sofre com cefaleia, e aí aqui os artigos, em grande parte, trata mais da enxaqueca, né, então eu vou falar sobre a dieta com baixo índice glicêmico, a dieta cetogênica, dieta mediterrânea, o que a literatura traz a respeito de suplementação, e a dieta de exclusão, que apesar de ser o que a gente mais lembra num primeiro momento, né, preciso excluir vinho tinto, chocolate, é o que a gente tem menos, assim, eu não diria de evidências, mas assim, não é uma linha de tratamento único, nós somos muito diferentes, e então os alimentos que fazem mal para um podem não fazer para o outro, então não tem assim uma linha que possa ser aplicada para a maior parte das pessoas, mas a gente vai discutir isso no decorrer da apresentação. Bom, então a relação da obesidade e da cefaleia. A gente sabe que os obesos eles têm 5 vezes mais risco de desenvolver dor de cabeça crônica quando comparado aos indivíduos que têm o peso saudável. Né? E também é interessante que os outros componentes da síndrome metabólica, que tem o fator principal a obesidade, mas também está relacionado à resistência à insulina, dislipidemia e hipertensão, tem prevalência bastante elevada em pessoas que têm o diagnóstico de enxaqueca. E 11% das pessoas que têm enxaqueca apresentam resistência à insulina, que é um quadro inicial que digamos assim, pode ir caminhando para um diabetes. Então, já num primeiro momento, a gente pode pensar que um tratamento nutricional que tenha um enfoque no diabetes ou na resistência à insulina pode ser um tratamento aplicado para pessoas que apresentam enxaqueca. A inflamação crônica, ela parece ser o link entre a obesidade, síndrome metabólica e enxaqueca. Então, a gente sabe que o indivíduo com excesso de peso, ele apresenta uma inflamação crônica de baixo grau, então ele tem PCR, interleucina 6, TNF-alfa elevados, e isso também se apresenta elevado nos episódios de enxaqueca, então talvez esse seja o grande link entre as duas questões. E um ponto interessante é que promover a perda de peso e não necessariamente tirar o indivíduo de um grau de obesidade, eu acho isso super importante de falar para o paciente. Então, se ele tem uma obesidade 2, não necessariamente a gente precisa deixar o indivíduo com um peso eutrófico, porque por vezes ele já tentou isso diversas vezes e não teve sucesso, né? Então, a gente pode dizer, olha, uma perda de peso superior a 11% do peso inicial já traz uma redução da inflamação bem importante, e isso já pode trazer benefício para o tratamento da dor. Então, acho que esse é um ponto interessante da gente levar ao paciente. Uma outra questão que está relacionada, né, entre a obesidade, que faz esse link, cefaleia, é a disfunção do hipotálamo e também dos neurotransmissores que regulam o apetite, que já tem alteração na obesidade, e também estão relacionados com a fisiopatologia da enxaqueca, então talvez também seja um link importante. E me interessou, assim, que eu comecei a ler a respeito de obesidade, a parte de neurotransmissores e hormônios, e apareceu um hormônio que para mim é muito conhecido, que foi tema do meu doutorado, que é a adiponectina. Então, a gente sabe que a adiponectina ela é um hormônio protetor e que ela está diminuída quando a pessoa tem obesidade, né, e que a redução da adiponectina ela resulta em maior inflamação. Então, talvez a gente ter alguma dieta ou algum alimento que possa melhorar, né, os níveis de adiponectina, isso possa ser interessante para o paciente. Então, o que eu estudei no meu doutorado é que as gorduras da dieta ela tem um impacto interessante na adiponectina, especialmente o ômega 3, então ele parece aumentar os níveis de adiponectina, então pode ser uma gordura que a gente pode ter ênfase quando a gente vai abordar o tratamento nutricional para enxaqueca. Bom, então, só bem rapidamente eu passei por essa questão da obesidade, agora eu vou falar sobre os tipos de dieta e a aplicabilidade, se tem resultado aí no tratamento especialmente da enxaqueca, né? Esse é o artigo de revisão que eu comentei com vocês, que foi onde eu obtive a maior parte dos artigos originais para trazer para a apresentação. Bom, o que é uma dieta de baixo índice glicêmico? O índice glicêmico ele nada mais é do que um indicador que nos aponta a velocidade com que um alimento aumenta a glicose no nosso sangue.
Então, aqueles alimentos que são mais ricos em amido ou ricos em açúcares são os que vão ter maior índice glicêmico, e os vegetais, de uma maneira geral, carnes magras e iogurtes vão ter baixo índice glicêmico. Então, quando se propõe uma dieta de baixo índice glicêmico, se opta por esses alimentos que têm menor índice glicêmico, que é abaixo de 55, então vai ser baseado em vegetais e esses outros alimentos que eu comentei. Algumas frutas são priorizadas ao invés de outras, dependendo do índice glicêmico delas, mas de uma maneira geral, vai ser uma dieta bastante rica em vegetais. Tá? A gente também sabe que tem muitos fatores que podem influenciar o índice glicêmico dos alimentos. Então, por exemplo, quando a gente pega um alimento cru e ele cozido ele vai ter mais carboidrato disponível, vai ter maior índice glicêmico. Quando a gente pega uma banana mais madura, ela também vai ter um índice glicêmico maior. Então, tem vários fatores que influenciam, e hoje a gente fala muito da importância de pensar na refeição como um todo, porque quando a gente combina gorduras boas e fibras, a gente tem uma redução da carga glicêmica daquela refeição. Então, o nutricionista ele consegue explicar para o indivíduo como ele deve montar as refeições para que, digamos, aquele alimento, mesmo que tenha um índice glicêmico um pouco mais alto, combinado com os demais alimentos, possa ter um impacto menor na glicemia do indivíduo. Então, nesse estudo que eu vou mostrar para vocês, eles priorizaram os alimentos de baixo índice glicêmico para o grupo que estava no grupo intervenção, né? Então, os indivíduos incluídos nesse estudo eram aqueles que apresentavam enxaqueca sem aura, e tiveram 147 participantes em cada um dos grupos. O grupo dieta com baixo índice glicêmico e o grupo controle, que foi tratado com as medicações para profilaxia da enxaqueca. Eu coloquei aqui listadas, né, para vocês terem uma ideia. E, claro, no grupo controle, eles não modificaram nada em termos de dieta e estilo de vida, certo? Então, olhem que interessante o resultado desse estudo, né? Aqui a gente tem o grupo tratado apenas com a dieta e o grupo controle, que seria o grupo tratado apenas com medicação. E o que a gente pode observar é que a severidade da dor após 90 dias de dieta tem um resultado semelhante ao grupo tratado com medicamentos. Isso não se observa nos primeiros 30 dias, no caso da dieta, né? Porque eu imagino que precisa de um tempo superior, cuidando da alimentação, diminuindo carga glicêmica, para que a gente tenha uma redução, de repente, da resistência à insulina e uma redução da inflamação e consiga ter esse efeito benéfico da redução da severidade da dor. E quando a gente vai olhar no número de eventos, né, de enxaqueca nos indivíduos tratados com a dieta de baixo índice glicêmico, já nos primeiros 30 dias de dieta a gente já tem uma redução significativa, então cai praticamente pela metade, e esse resultado se mantém após 90 dias de tratamento, e o resultado é semelhante com o grupo tratado com medicamento. Então, mostrando assim que realmente a alimentação tem um impacto super importante no tratamento da dor. O que está por trás dessa dieta de baixo índice glicêmico, né? Então, a gente sabe que esse é um padrão de dieta que reduz as respostas inflamatórias e que a inclusão de uma quantidade de vegetais grande, no caso aqui foram 250 gramas por dia, em comparação a uma dieta, mesmo que saudável, americana, né, que tem um índice glicêmico um pouco maior, houve uma maior redução de marcadores inflamatórios com essa dieta de baixo índice glicêmico. Então, achei bem interessante o resultado desse estudo, e eu acho que ele embasa bem, né, para que a gente consiga utilizar esse padrão de dieta com os indivíduos para tratar a dor de cabeça, especialmente enxaqueca, né. E dieta cetogênica? Bom, a dieta cetogênica, ela é bastante utilizada na epilepsia, muitas vezes refratária ao uso de medicamentos, né, para controle. Ela é uma dieta essencialmente rica em gorduras, né, então ela tem 80% de gorduras, apenas 5% de carboidrato, então ela é uma very low carb, então ela tem muito baixo teor de carboidratos, e uma distribuição normal de proteínas. Então, o enfoque nessa dieta, para ela ser uma dieta saudável, cetogênica, é a gente apostar nos alimentos que são fontes de gorduras boas. Então, a gente tenta priorizar das frutas o abacate, as castanhas, nozes, amêndoas, peixe como, né,
um produto de origem animal saudável, claro, a gente vai usar carne de gado, vai usar frango também, ovos, e os vegetais do grupo A, que são aqueles vegetais que são bem pobres em carboidratos. Então, isso é a base da dieta cetogênica. Ela é uma dieta de difícil adesão, né, porque realmente a base dela é gorduras, nem todos os pacientes conseguem ter uma boa aderência a ela. Mas ela mostra um efeito bem interessante na redução da frequência da enxaqueca. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra, né, a frequência em número de episódios ao mês, antes e durante o tratamento com a dieta cetogênica, e o número de horas, né, com a dor, antes e durante o tratamento. Então, o que a gente observa é que a frequência de episódios, ela cai de 4,5 episódios por mês para menos de 1,5, né? E a duração em horas também cai de forma significativa. O que eu achei interessante nesse estudo é que ele mostra que esse efeito ele é independente da perda de peso. Então, uma dieta cetogênica que faça, né, que tenha uma, digamos, a quantidade calórica para manter o peso do indivíduo, ela é tão eficiente quanto uma dieta cetogênica com restrição de calorias. Né? Então, não é o emagrecimento em si, neste caso, que determina a redução do número de episódios e nem da intensidade da dor, mas sim a própria dieta, porque eu diria que, assim, dentre todos os tipos de dieta, essa que realmente modifica totalmente nosso metabolismo energético. A gente para de utilizar glicose como fonte de energia pela baixa ingestão dos carboidratos e passa a utilizar corpos cetônicos como fonte de energia. Isso, inclusive, no cérebro, né? Então, existe uma modificação muito importante, possivelmente por isso é que a gente tem esse efeito independente da perda de peso. Outro ponto que eu achei interessante nesse estudo é que eles mostraram que 1 mês em dieta cetogênica protege o indivíduo para 3 meses para frente, né? Então, seria 1 mês de dieta e pelo menos mais 2, com redução do número de episódios. Então, não é uma dieta que precisa ser feita constantemente e talvez não seja uma dieta que a gente deva indicar para a maior parte dos pacientes, porque ela realmente é de difícil adesão. Então, talvez para aqueles pacientes que se queixam de muita dor, que tentam diversos tratamentos e não têm um efeito tão importante, pode ser sim uma linha de tratamento, e a gente pode dizer sim que a pessoa faz por um período e depois ela retoma, enfim, com cuidados a alimentação e vai ter uma proteção mais prolongada com esse padrão de dieta. Por que a dieta cetogênica tem esse efeito na severidade da enxaqueca, né? Então, tem diversos mecanismos que são abordados nesses estudos. Estudos em humanos já mostraram que tem uma indução de plasticidade neural e modulação na estabilidade cortical. Estudos in vitro em animais falam que a cetose ela pode também prevenir inflamação neurogênica, melhorar a função mitocondrial cerebral, tem redução de severidade da dor através da compensação da disfunção serotoninérgica também que ocorre em indivíduos que sofrem de enxaqueca. Então, são diversos mecanismos, eu trouxe apenas alguns, mas só para mostrar realmente que é uma dieta que modifica completamente o nosso metabolismo energético e traz um efeito benéfico para os pacientes que apresentam enxaqueca. E por que eu trouxe a dieta mediterrânea? Não sei se já ouviram falar a respeito, né? Ela é uma dieta que é muito estudada, especialmente para o tratamento do diabetes e de doenças cardiovasculares, porque ela tem um efeito em redução de inflamação super interessante. E aí, quando eu comecei a ver sobre índice glicêmico, sobre gorduras que podem ser benéficas para melhorar a adiponectina, me lembrei diretamente da dieta mediterrânea, que eu acho que traz mais um lembrete importante para os pacientes, porque na base dela tem atividade física, então mostrando assim para a pessoa que é o estilo de vida, é o contexto como um todo que é importante, então é importante se movimentar, e esse padrão de dieta, ele inclui muitos vegetais, inclui porções de frutas, inclui lácteos magros, peixe e frango como base, né, das proteínas animais, e dentro do grupo dos pães, e enfim, dos farináceos, ela prioriza também os cereais integrais, o que faz com que ela seja um padrão de alimentação com uma baixa carga glicêmica. Então, acho que é um padrão que é fácil a aderência e que pode trazer bastante benefício. Não tem muita literatura a respeito, na verdade eu não encontrei a respeito dessa relação direta, dieta mediterrânea e enxaqueca, mas eu acho que é só uma questão de tempo, daqui a pouco vai ter publicação a respeito. E a dieta de exclusão,
que, como eu comentei com vocês, né, é bem particular, assim, não é muito certeiro quais são os alimentos que podem ser gatilhos, né, para o desenvolvimento da crise, mas alguns alimentos são mais citados, né, são esses que eu trouxe na imagem. Os embutidos, aspartame, chocolate, queijos, bebidas alcoólicas, especialmente o vinho tinto, café, carboidratos refinados e frutas cítricas são bastante citados, né. Além disso, a gente só trouxe uma lembrança, assim, de que um gatilho importante para a crise de enxaqueca é o tempo prolongado em jejum. Então, é um outro aspecto que a gente pode abordar com o paciente para ele evitar prolongamento do jejum, que pode ser um dos gatilhos. E a questão do sal também, especialmente para hipertensos, a gente tem que ter um cuidado pela questão da pressão arterial. Eu vou mostrar um estudo que mostrou um resultado interessante com redução de sódio com uma dieta estilo DASH. Eu já vou mostrar na sequência. Então, aqui só para mostrar para vocês, né, os alimentos e o percentual, né, de pessoas que têm esses alimentos como gatilhos para dor, né. Então, o chocolate, o álcool e o café realmente são os mais citados, mas os embutidos, queijo e aspartame também são bastante citados. Então, como que a gente vai descobrir isso de uma maneira prática com o paciente? É pedindo para que ele faça registro alimentar e consiga fazer essa relação consumo e dor. Então, fazer tanto o registro alimentar quanto o registro dos episódios de dor, a gente consegue fazer um rastreamento melhor para esses indivíduos. E ainda falando de dieta de exclusão, então os resultados são bem mistos, né? Um estudo observacional mostrou que a dor intensa e a dor moderada foram 46% e 36%, respectivamente, menos frequentes no grupo mais aderente à dieta DASH com restrição de sal. Lembra que eu comentei para vocês que a dieta DASH, ela é uma dieta, ela é de certa forma semelhante à dieta mediterrânea, com algumas particularidades. Ela tem um pouco mais de cálcio, então um pouco mais de grupo dos lácteos, mas ela tem uma redução de sal e mostrou um efeito benéfico, especialmente para pessoas que tinham hipertensão, mas depois o ensaio clínico também não mostrou uma diferença significativa entre o grupo com baixo, intermediário e elevado nível de sal. Então, o que eu diria para vocês, assim, que o controle mais restrito em relação ao sal de cozinha seria importante para aquelas pessoas que já apresentam hipertensão, e aí talvez utilizar esse padrão alimentar de dieta DASH pode trazer um efeito benéfico para o controle da dor também de cabeça. E suplementação, o que os estudos mais atuais mostram, né? Então, eu encontrei um estudo que foi publicado em 2017, recente, com a suplementação de curcumina e de ômega 3, né, extraído a partir de óleo de peixe, e a combinação ou o uso isolado desses dois suplementos e o que ele poderia trazer de efeito na enxaqueca. Então, vocês veem que a maior parte dos estudos realmente o enfoque é enxaqueca mesmo. Então, aqui ele incluiu 74 pacientes diagnosticados com enxaqueca, eles foram divididos em 4 grupos e tratados por 2 meses. Então, aqui a gente pode observar, ó, que o grupo que recebeu ômega 3 associado à nanocurcumina, a curcumina, ela pode ser usada a cúrcuma, né, como tempero na culinária, mas o suplemento ele tem uma biodisponibilidade maior, então por isso que se faz a suplementação. Assim como o ômega 3 também a gente consegue boas fontes com os peixes, né? Mas muitas vezes para atingir uma quantidade que se quer, se utiliza a suplementação também. Então a associação dos dois suplementos baixou de forma bem importante aqui o TNF-alfa, que é um marcador inflamatório. E a gente pode observar nessa tabela aqui que o efeito da combinação do ômega 3 e da nanocurcumina, ele foi mais interessante para a redução dos episódios de enxaqueca, que a gente tem antes e depois do tratamento, o número de episódios de enxaqueca por semana. Então, inicialmente, os pacientes tinham uma média de quase 3 episódios na semana, e após o tratamento caiu para 0,62, então menos de um episódio, em média, né, por semana. E esse efeito foi superior quando combinado o ômega 3 e a nanocurcumina, né? Separadamente também tiveram efeitos, mas a combinação deles foi mais interessante.
Aqui as doses de ômega 3, só para vocês terem uma ideia, uma dose mais alta, a gente precisaria de um ômega 3, uma concentração de EPA e DHA bom, e daria, pelo menos assim, nos bons ômega, né, suplementos que a gente tem de ômega 3 hoje no mercado, seria no mínimo de 2 a 3 cápsulas ao dia. E a curcumina na dosagem de 80 miligramas também é uma dosagem mais alta. E por que ele tem esse efeito? Também, de novo, pela redução da inflamação, né? Então, o que parece, assim, que realmente a dieta tem um efeito benéfico é tanto a redução de peso, porque dessa forma a gente diminui a inflamação crônica, quanto com a inclusão de alimentos que são mais anti-inflamatórios, redução daqueles alimentos pró-inflamatórios e melhora de uma qualidade da alimentação de uma maneira geral. Então, o que eu tenho de mensagens aí para ficar para todo mundo? Então, que a gente enfatizar a questão da perda de peso, mesmo que não seja tirar o indivíduo de um grau de obesidade, mas fazer uma redução de pelo menos 11% do peso inicial é importante, já reduz a inflamação crônica e pode ter um resultado benéfico aí no tratamento da dor de cabeça. Que uma dieta de baixo índice glicêmico, ou melhor, de baixa carga glicêmica, com uma qualidade, bastante vegetais incluídos aí nesse padrão alimentar, também traz resultado importante, que a dieta cetogênica ela é aplicável mais para um grupo que eu acredito mais específico de pacientes, porque a aderência não é tão boa, mas tem um resultado interessante com efeito prolongado, então 1 mês de dieta ainda prolonga para pelo menos mais 2 meses de redução de episódios e de severidade da dor. A dieta mediterrânea fica um ponto de interrogação, me parece que é uma boa intervenção e que ainda vai surgir mais estudos mostrando o efeito dela para o tratamento da dor de cabeça. A suplementação foi um estudo que eu encontrei, mas realmente, de novo, a questão do anti-inflamatório natural parece ser algo importante. E a dieta de exclusão, aí cabe ao indivíduo perceber quais são os alimentos gatilhos, porque realmente os estudos são bastante mistos, né? Então, aparecem aí diversos alimentos que são relacionados e nem todo mundo vai ter um alimento X, Y, Z igual ao do colega, então precisa perceber o que realmente é gatilho para a sua dor de cabeça. Eu acho que seria isso, assim, que eu teria para trazer para vocês, né, e muito obrigada aí pela atenção.